Olá, nós estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, onde a cada semana, nesses podcasts, nós tentamos contar um pouco da história de pessoas comuns, como eu, você que está aí me ouvindo, pessoas que viveram aqui neste mundo e que, apesar das suas fragilidades, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados, se colocaram à disposição da divina providência, se colocaram à disposição do Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse transformar as suas fraquezas em amor a Deus, em generosidade de oferta de vida e de entrega ao Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um Ops Partiu Santidade, que nessa semana irá falar a história de uma jovem que a igreja celebrou ontem, dia 11 de agosto, a história de uma jovem que amou a Deus com todo o seu coração e entregou toda a sua vida ao Senhor em favor dos pobres e em favor da vida de oração. Nós estamos falando de Santa Clara de Assis, mais conhecida como a Dama dos Pobres. Santa Clara de Assis, ela é dia 6, né? E como nós já ouvimos falar em outro podcast, também era a terra de São Francisco de Assis. Os dois eram contemporâneos e os dois trazem uma história de santidade muito bela. Santa Clara de Assis diz a história de que ela, desde o início, né, da sua juventude, já tinha um desejo muito grande de amar a Deus e tinha um amor muito grande pelos pobres. E aí naquela época já se começou a falar de São Francisco de Assis. Ora, Assis, né, se você que está aí me ouvindo já teve a oportunidade de conhecer Assis, é uma cidade muito pequena, então a vida do jovem Francisco, né, se espalhou rapidamente e chegou aos ouvidos de Santa Clara. E Santa Clara, que já trazia dentro dela o desejo de amar a Deus por meio da vida de oração e amar os pobres, quis se encontrar com São Francisco de Assis. E a partir daí, a partir desse encontro de Clara com Assis, Clara com São Francisco de Assis, se começa uma bela história de amizade entre os dois santos. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar na vida desta santa que nós iremos conversar hoje. A amizade dela com São Francisco de Assis. É tão interessante que os verdadeiros amigos e a verdadeira amizade, ela sempre nos leva para Deus. Conta a história que um belo dia São Francisco de Assis foi ao encontro de Clara com muita angústia, com muitos problemas que ele estava enfrentando na ordem dele. E aí Santa Clara olha para Francisco de Assis com muita tranquilidade e diz: Deus, Francisco, Deus. E diz a história que essa frase de Santa Clara para São Francisco trouxe uma profunda calmaria ao coração de São Francisco de Assis. Vejam que coisa interessante. Os nossos verdadeiros amigos, eles sempre nos levam para Deus. Como andam as suas amizades? Os seus amigos te levam para Deus? E você consegue levar os seus amigos para Deus? São Francisco encontrava em Santa Clara um verdadeiro porto seguro aqui nesta terra. É claro que o coração de Francisco estava em Deus, queria a vontade de Deus, mas aqui na terra ele encontrava em Santa Clara este porto seguro.
Um outro aspecto que eu quero destacar neste podcast de hoje sobre a vida de Santa Clara é que Santa Clara, Santa Clara ela é representada com vestes marrons segurando o ostensório. Por quê? Santa Clara ela tinha um profundo amor à Eucaristia. Não somente amor, mas tinha uma profunda confiança em Jesus Eucarístico. Conta a história, naquele período, nós estamos falando aí de 1250, século XIII, digamos assim. Naquele período existiam muitas guerras e conta a história de que Assis estava passando por uma invasão muçulmana. E os muçulmanos chegaram no mosteiro de Santa Clara, imaginem, um monte de homens, querendo invadir um mosteiro onde só existiam mulheres. E aí Santa Clara ela pega o ostensório e de dentro do mosteiro ela grita: Jesus é mais forte que vocês. E diz que aqueles bárbaros, aqueles homens se tremeram de medo e desistiram de invadir o mosteiro de Santa Clara. Uma profunda confiança e um profundo amor à Eucaristia. E dentro dessa linha do amor e da confiança à Eucaristia, eu queria destacar também que Santa Clara de Assis, ela é padroeira da televisão. Ora, como, Tiago, que Santa Clara de Assis ela é padroeira da televisão, se nós estamos falando aqui do século XIII, e naquela época não existia ainda televisão. Conta a história que um belo dia, Santa Clara estava querendo participar da missa e não podendo participar porque já estava muito doente. Santa Clara morreu com 60 anos de idade, então ela já estava muito doente, e não podendo ir participar da Santa Missa, ela viu a missa como que projetada na parede da sua cela. E depois foi contando detalhes da homilia, do que o padre falou na missa, e as pessoas que estavam participando da missa foi confirmando que realmente aquilo aconteceu. Por isso, Santa Clara ela é conhecida como padroeira da televisão. Vejam que amor esta santa tinha à Eucaristia. Não podendo participar da missa, Nosso Senhor permitiu que ela participasse da missa por meio de dentro da sua cela, participando de tudo visto pelas paredes da sua cela. Quanta confiança, meus irmãos, Santa Clara de Assis tinha na Eucaristia. Quanta confiança Santa Clara de Assis tinha que a Eucaristia era capaz de derrotar os seus maiores inimigos. Diante das nossas aflições, nós corremos para os pés de Jesus Eucarístico ou corremos para os nossos planos, para a nossa inteligência? Nós corremos para aquele que realmente pode nos ajudar e transformar as nossas vidas? Ou ficamos ali sofrendo aquele problema que muitas vezes a gente acha que não tem solução, ao invés de correr para os pés daquele que tudo pode resolver? Que nesta semana em que a igreja celebra Santa Clara de Assis, esta santa jovem, que entregou a sua vida ali no início da sua juventude, viveu até os 60 anos, ou seja, uma vida inteira entregue ao Senhor. Que esta mulher, que nesta terra
tanto soube amar a Jesus, soube ser fiel às suas amizades, nos ensine a levar os nossos amigos para Deus e nos ensine a ter uma confiança de total abandono nas mãos de Jesus por meio da Eucaristia. Que Santa Clara de Assis interceda por nós e que pela sua intercessão o Espírito Santo faça de mim e faça de você que está me escutando verdadeiros santos, apaixonados por Jesus Eucarístico. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Shalom. Até a próxima semana, se Deus quiser. Shalom.